Opa, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui já acionando aqui, já ligando nossos equipamentos para nosso bate-papo hoje à noite aqui. Opa, Maxwell, Pura Personal K, boa noite. Vamos aqui, já acionando aqui, aguardando minha convidada de hoje à noite, Karina Cunha. Vai ser um papo show aí. Agência Astúrias, boa noite, bacana, todo mundo aqui já, vamos aqui, conectando, esperando aí minha convidada, que é a Karina Cunha, vai chegar daqui a pouco aí, pra gente falar um pouquinho mercado. Oi Ilka, seja bem-vinda, doutora, que prazer ter você aqui. Michel, grande Michel, Felipe, beleza? Equipe show aí chegando aí. Aguardando aqui minha convidada aparecer. Vamos lá. Isso, Karina Cunha aqui. Vamos aqui agora. Vamos ver aqui. Ela já está entrando. Eu Boa já noite, cheguei. Karina. Tudo bem? Boa Esses primeiros, noite. esses primeiros segundos é pra gente avisar aí pra todo mundo que a gente Aham. começou. Então tem esse aviãozinho aí, ó. Já dispara pra todo mundo aí, avisando que a gente começou. Vamos chamar ele de foguete, vamos chamar todo mundo. Certo, esse foguetinho aí pra gente já ir chamando todo mundo aqui, que esse papo vai ser muito bacana. Eu quero saber de tudo. Eita, vai dar tempo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Eu já Senão vi a aí gente... que meu super já entrou, né? Aí o meu superintendente Michael. Eu não chamo Opa, ele Michel, não, eu chamo George Michael. é? É o meu Que legal, que general. legal. Pô, isso é bacana, isso é bacana. Vai ser bem descontraído, quero que você fique bem à vontade. Se você estiver aqui, a gente estiver na live, você encontrar alguém que você conhece, queira falar, fique à vontade, interrompa. Aqui não tem frescura, tá certo? Olha na Maria chegando aí. Na Maria, beijo. Tá Eu não tô certo, vendo ninguém querido, aqui, que pode eu tô deixar. aqui disparando para todo mundo aqui. Vamos lá. Eita, coisa mais. Ó, minha mãe chegou aí também, ó, Dona Messia, que sempre foi uma Oi, incentivadora do nosso mercado, muito legal. Chegou o Lele aqui parabéns. também. Lele já chegou por aqui, já veio dar o boa noite dela. Vem cá, Lele. Isso. Olha aí, a Lele veio dar boa noite aí para todo mundo já. Ela toda live ela Boa tem que noite, Lele. participar. Ai, Doce Dourada, minha amiga de Brasília, Que marca. Soninha. Ó, o Marcos Beda tá Ai, aí também. Chegando a galera Bedita. toda aí. Vamos chegando, vamos chegando. Tem água aí perto aí? Tem? Tem Então pronto. Já água, tem tudo. café. Não, café não, porque café não dá, não, senão eu vou ficar sem sono. Mas É, que tem é isso, a água. gente toma café toda hora. Olha, em breve aí, quando a gente acabar com toda essa questão da pandemia, a gente vai fazer uma live com toda a galera junto aí que participou dessas lives aqui do Guga Convida. Quero ter essa oportunidade de ter todo mundo no lugar e a gente fazendo uma grande mesa redonda conversando sobre o mercado imobiliário. É, se Mas, Deus ó, é um quiser. prazerzaço estar com você aqui, certo? Muito obrigado por ter aceito o convite desse bate-papo. Essa pandemia criou essa oportunidade da gente trocar ideias com figuras muito bacanas, né? Uhum. E brigadão mesmo por ter aceito, né? E Eu começando aceito aí, na hora. olha a Daiane, que chegou aqui É, também. Robertinha também já chegou aí, Roberta. O grande Matheus, esse cara é o cara que mais vende carro no Brasil inteiro. A gente precisa bater um papo, Matheus. Eu estou precisando bater um papo com você. Você é uma figuraça, altas ideias. Vixe, Então, Vladimir, meu amigo, meu contemporâneo do Salesiano, que bom que está aqui, ô, prestigiando. que legal. Você também estudou no Heleníssima, Salesiano? Eu estudei no Salesiano também. estudei no Salesiano, Que legal, estudei. que legal. Karina, então fala aí pra gente quem é Karina Cunha. Vixe, Começando aí. Karina Milton Simão, Cunha, ó. Milton Simão tá aí, ó. Karina Cunha, oi,
Querido, um abraço. Vou citar você aqui na minha conversa com seu filho, porque você nem me conhecia, mas eu conheci. No episódio aí da minha primeira venda, viu, Milton Simão? Minha primeira venda. Bom, Guga, quando você me pediu para vir falar um pouco da minha chegada aí ao mundo do ramo imobiliário, né? Eu vim da confeitaria. Também era algo totalmente diferente, assim, eu não pensava em largar, porque a confeitaria é algo que vem desde assim, da minha infância. Eu acho que eu já nasci no meio de avós, de tias, então era uma família que tinha muita a questão da comensalidade. Assim. Mas eu não queria que você contasse o que foi antes, não. Eu queria dizer quem é você hoje aqui. Quem é você hoje? Vamos, daqui a pouco a gente resgata aí, porque tem uma pessoa aqui já querendo contar seu segredo aqui, dizendo assim, ó, o Vladimir Costa está perguntando assim, posso responder quem é Karina? Tá vendo, ó? Eu quero saber quem é Karina hoje. Karina hoje é corretora de imóveis, diga aí. A gente vai já falar do seu começo. Mas a corretora de imóveis tem tudo a ver com a confeiteira, assim, porque eu saí de algo que a gente nasce com ele, era um talento genuíno, aí você começa, aí você vai para a universidade, que é a Abreu Imóveis, né? Porque eu cheguei no mercado imobiliário já jogada ali dentro da melhor imobiliária do estado, e aí, diante de pessoas incríveis, eu não conhecia nada, Google, eu não sabia o que era um metro quadrado, eu não entendia porque aquela sala era lotada de corretores que ficavam na expectativa de uma ligação, sabe? E muitas vezes essa ligação era frustrada pelo cliente que não tinha interesse, estava ali só por curiosidade. Eu também comecei a observar, né, as pessoas. Eu vim de um mundo totalmente... que eu posso dizer que a confeitaria eu era isolada ali, era eu que criava, você e as panelas. Eu as panelas. Aqui até um pouco o cenário, fiz questão de trazer aqui para a minha cozinha, porque era onde eu tinha montado a minha cozinha. Né? E aí eu comecei a iniciar assim, a minha trajetória como corretora de imóveis, sem saber muito o porquê de tantas coisas, assim, de uma profissão. Eu achava que era fácil, viu? Eu achava que era super fácil, porque... Congelou um pouquinho aqui. Eu achava que toda vez que o telefone tocasse, era uma venda que eu ia fazer, entendeu? E não foi bem assim. Mas eu conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas que me deram suporte. Não é? Eu entrei já numa equipe que desenhava ser a campeã de vendas daquele ano. Para você ter uma ideia, era do jovem Vanderlindo, aquele menino que já era tão rico em experiência no ramo, a Jarbas, né? Então, assim, grande Jarbas, grande figura. Grande Jarbas. Então, eu saí de a experiência de pessoas jovens, que Vanderlindo é um cara muito experiente, e Jarbas, que era, assim, um manancial de conhecimento ali, né? Jarbas, Marisa, minha querida Marisa, deve estar por aí. Então, eu aprendi com eles, eu aprendi um pouco com eles, mas, sem dúvida, foi um grande desafio, porque eu já quis logo Pronto, eu sonhava assim, vou trabalhar na cozinha nos finais de semana, a partir de quinta-feira, mas na segunda, terça e quarta eu estaria vendendo imóveis. Grande ilusão, né? Grande ilusão, porque sorte de principiante também acontece no ramo imobiliário. Aí eu já cheguei e entrei já no começo de uma campanha que a Abreu fez, que era de colocar placas. A Abreu queria colocar placas pela cidade inteira, né? Por quê? Porque ali a gente sabia que era captação de clientes, clientes chegavam através das placas. E aí eu, sem muito conhecer, já entrei na equipe de Marisa, de Jabas, e fui de Luciene Nunes, né? Lu Nunes, se você tiver aí, não sei se ela está, mas era uma equipe super campeã, né? Super campeã, super experiente. A gente aprendeu, eu aprendi a
a conhecer o mercado através deles. Eles me passaram muita experiência. Teve vendas que foram muito fáceis, teve vendas que foram muito difíceis, e eu contei com o Jarbas numa das vendas mais difíceis que eu tive, não só com ele, mas com a experiência de Vanderlindo, a de Jarbas, tudo em uma venda só, tudo num atendimento só. Então, eu aprendi muito com eles, eu fui para a universidade. Mas assim, o que é que te fez vir para o mercado imobiliário? Assim, o que é que fez deu aquele clique e você disse assim, poxa, deixa eu tentar aqui esse caminho, essa profissão? O que é que te chamou mais atenção no mercado imobiliário que fez você vestir aí a roupa de corretora de imóveis? Pronto. É uma história que eu não queria muito, eu queria passar um pouco por isso aí, porque foi um convite que eu recebi. Eu até já tinha um contato com o Vanderlindo, na época era Ricardo Carvalho, era o meu gestor. Então a gente estava, eu conheci a Abreu através dele, não é? Então a gente estava assim numa mesa, no anexo, ele chamava anexo ali, então era meu amigo, e a gente foi para o anexo, e lá na conversa eu disse assim, eu vou ser corretora de imóveis. Aí ele fez, venha porque você tem tudo para dar certo. Uhum. Aí começou a dizer, né? E aí eu aceitei o desafio, mas ele me deu um propósito, que eu tinha que já me profissionalizar, né? Porque eu ia para dentro da maior imobiliária do estado e eu precisava E eu fiz questão disso, então eu fui logo concomitantemente fazendo o curso, porque sem o Cresce é impossível você dizer que eu considero assim, que né? Perfeito. Que é corretor de imóveis. Então eu via também colegas com 20 anos de profissão, que jamais fez o curso, que não tirou. Então, assim, eu ficava me questionando por que essas pessoas não queriam trabalhar com credenciados. Mas, enfim, cada um faz a sua parte e eu queria ser profissional do ramo. Então, tudo na minha vida é assim. Por isso, quando você disse, vamos mexer o doce, eu fiquei, bora mexer o doce, relacionando da confeitaria, mas não. Bora mexer o doce, enfrentar os desafios. Fazer acontecer, é um ditado que a gente tem assim. Conforto, né? Isso. Porque assim, se você não mexer o doce, acontece duas coisas. Uma, vai queimar tudo que está ali dentro, e que são ingredientes caros, ou seja, você vai perder tempo, né? E outra, que o doce não vai ficar legal, né? Se você não mexe o doce, ele vai desonerar, como diz aqui no interior, né? Então, assim, a gente precisa mexer o doce, precisa fazer a coisa acontecer. E, assim, uma coisa, entrou aqui a Tatiana Maia, que foi uma das minhas corretoras, eu tinha feito até uma relação, assim, de todas as corretoras que eu vi, que eu tive a oportunidade de trabalhar, uma relação grande aqui, né? Cristiane Magalhães, Cláudia Magalhães, Tereza Rocha, Alba Canales, Sandra Rufino, Adriana Almeida. Pô, passou muita mulher corretora na Abreu. Eu passei um tempo na Abreu, depois saí e voltei agora, né? Então, assim, sempre a Abreu teve mulheres com muito talento e com muita garra e com muita dedicação. E, assim, as mulheres que começaram inicialmente no mercado passaram por alguns preconceitos, por alguns problemas. A gente sabe que a gente vive num país ainda machista, né? Por mais que a gente diga que já não tem mais isso e tudo, mas a gente sabe que tem, sabe dos problemas que vocês mulheres enfrentam quando vão mostrar um imóvel sozinha, de assédio, de uma série de coisas, né? Mas a gente entende e sabe que tem profissionais como você, como várias outras mulheres, que conseguem passar por isso de uma maneira muito profissional, muito bacana, né? E que estão aí fazendo a diferença do mercado, né? Trazendo sempre isso. E quando a gente conversa com vocês estão assim, sempre com aquele brilho no olho e dizendo assim, pô, cara, eu tô na profissão certa. Então você era doceira, fazia algo que você gosta e você de repente, assim, por uma dica de um amigo diz, pô, vou virar corretora, né? Exato. E aí, assim, qual foi o seu maior desafio nessa transição de parar de mexer o doce ali, o bolo, a massa, e começar a mexer no mercado? Qual foi o seu maior desafio? O que é que você sentiu maior dificuldade e como é que você venceu isso? Olha, a minha maior dificuldade
que foi justamente sair daquela situação onde eu era muito sozinha. Assim, a minha cozinha era muito solitária, porque era uma criação, a confeitaria ela exigia criação, porque eram bolos artísticos, enfim, era uma coisa muito solitária, eu era muito perfeccionista, então muito poucas pessoas mexiam no meu doce, né? Então, e o meu maior desafio foi entrar naquela sala sem compreender muito o que era o mercado imobiliário. Eu vi pessoas dizendo que tirava pedido, era o boom imobiliário, então eu cheguei já numa situação em que o mercado estava estagnado, assim, de lançamentos, né? Aham. Você chegou roendo o osso. Cheguei já roendo o osso, então era uma disputa muito grande pelo cliente, era uma disputa muito grande por uma vaga no plantão, tudo isso foi muito complicado para mim, né? Ver aquelas pessoas correndo disparada aí, cheio de clientes na carteira e resolvendo uma venda e outra, e eu não tinha por onde correr. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a lista dos meus amigos, dos meus familiares, e foi justamente através dos meus familiares que eu fiz a minha segunda venda, que já foi um lançamento, já foi o Quartier, que já estava nas suas últimas unidades. E, então, assim, sorte de principiante, porque eu vendi para o cliente do teu pai, né, que ele depois, Karina, cadê Milton Simão? Eu digo, não, eu não conheço, até porque eu não conhecia, mas ele já tinha, né, saído da Abreu. E o meu grande desafio foi enfrentar esse mercado em crise mesmo, mesmo sem saber de nada e tendo pouco apoio, porque eu fui jogada mesmo na cova dos leões, vamos dizer assim. E vira, Karina, aí você tem que aprender como muita gente aprende, na marra, né? Na marra. Então foi o meu maior grande desafio, foi esse. E saber que eu ia deixar para trás minha profissão. Ainda fiquei 1 mês, 2, mas depois eu digo, opa, é por aqui que eu quero ficar. Hoje mas foi enfrentar esse mercado. Hoje eu tive uma entrevista com um rapaz que deve vir fazer parte da nossa equipe, né? Já foi fazer a inscrição do curso e tal. E aí ele trabalha com eventos. Aí eu disse a ele, você tem uma empresa de eventos e tal. Agora sim, ele fez, não, estou pensando em fazer esse trabalho, como você disse aí. No final de semana eu trabalho com eventos e na semana eu trabalho com imóveis. Eu fiz, esquece isso, entendeu? Já pensa ter alguém para trabalhar para você nos seus eventos no final de semana. Porque assim, se você entrar no mercado imobiliário, você não pode se dividir. Você vai ter que ter foco aqui, senão você não vai ganhar dinheiro. A regra do mercado tudo que a gente for fazer, não dá para você. Mas tem algumas profissões que você consegue conciliar, né? Tem algumas profissões que você consegue dividir os horários, uma coisa assim, mas o mercado imobiliário tem uma grande questão que é relacionamento. Se você não se relaciona com o mercado, dizendo que você está vendendo toda hora, que seja num evento social que você vá, se você não estiver fazendo o seu relacionamento, né? De trocar o cartãozinho, de falar que você está mexendo com imóveis, as pessoas não vão lembrar de você na hora de comprar. Né? Então, assim, você disse assim, eu fui para os meus amigos, né, para minha família. Então, esse é o segredo do mercado imobiliário, né? É relacionamento. Quando se constrói relacionamento, né? Vanderlino, que a gente fala muito, que é um cara assim, veja, Vanderlino não passa meia hora sem estar falando com alguém, né? Ele está ali, a cada segunda ele está falando com alguém. Então, assim, pessoal, a gente está trocando figurinha nesse bate-papo aqui, mas essas são dicas extremamente importantes, né? Que, assim, relacionamento, como ela falou com a família, tudo isso, às vezes o corretor fica inibido de dizer, estou trabalhando com imóveis, de ofertar, de oferecer, né? E aí fica chateado quando vê o primo chegando lá na imobiliária comprando com outro corretor, né? Mas ele esqueceu de dizer que ele trabalhava com imóvel, não é isso? Então, assim... Exatamente. Tudo é relacionamento. Você precisa ter uma rede de relacionamentos. Então, eu não tinha, né? Eu não tinha... E aqueles corretores que estavam lá já tinham sua carteira de clientes. Não é? Por exemplo, a gente fala a Ana Maria, o próprio Vanderlindo. Eles têm hoje uma experiência e uma carteira de clientes que é invejável. Tem gente que só compra com o Vanderlindo e já comprou... Eu pelo menos conheço uns dois ou três clientes de Vanderlindo que só compram com ele, não importa. Então, esse relacionamento, então, essas pessoas me inspiraram, essas pessoas eu me espelho nelas, né? Elas têm pelo menos aí o dobro de tempo que eu tenho no mercado imobiliário,
Mas são pessoas que a gente tem que tomar como exemplo, né? A gente não pode se espelhar naquele que está parado no tempo, porque o mercado imobiliário ele é muito ágil. E também a gente está vivendo um momento onde ou a gente muda a perspectiva de trabalho e tenta ser mais proativo e estudar, que eu acho que o caminho que eu tomei foi o do estudo, de compreender, de estudar, de logo fazer o meu curso. Depois eu já fiz o curso de avaliadora, já fiz várias avaliações. Isso vai ganhando experiência, mas a gente precisa estudar, a gente precisa ver o que é que o mercado está exigindo de nós. Porque você veja bem, Guga, não foi só sair da minha cozinha para um local de trabalho de ramo imobiliário, assim, do nada, né? Ou você estuda, né? Ou você se dispõe a fazer o seu melhor e de forma coerente e competente. Então você fica parado no tempo, como eu já vejo aí pessoas com muito tempo de mercado, de profissão, mas que eu tenho 52 anos de idade. Eu comecei aos 49 a ser corretora de imóveis. Novíssima. Não, é nova, mas é uma atividade muito, muito dinâmica. Muito. Daqui a pouco você recebe um telefonema, você tem que pegar a chave do seu carro e ir, né? Verdade. E o mercado, ele sofreu muita modificação nesse pouco período de tempo que eu estou na profissão. Sofreu muito. Agora, eu fazia malhafone. Hoje em dia, malhafone até que a gente faz. Mas não é panfletagem. Eu carreguei muitos panfletos nos ombros para poder... Eu gostava de movimentar a equipe, né? Então, eu saía lá da Abreu, ia buscar caixas de panfletos lá na colmeia. Depois eu etiquetava para todo mundo ali e a gente contratava um panfletista e fazia várias ações desse tipo. Eu ainda Esses dias eu estava falando assim que vocês estão aqui vivendo um momento com muito mais facilidade. Imagina 30 anos atrás, quando eu comecei, como era difícil, né? Ter um plantão com ar-condicionado era um negócio inimaginável, não existia. A gente tinha que estar na rua, no sol, batendo de porta em porta, esperando ser atendido pelo médico. A gente fazia visita ao consultório médico como representante comercial. Era bem diferente. Claro, outra dinâmica. Mas o que eu acho que mudou mais é que o cliente mudou. Como ele sabe mais do que o corretor. Então o corretor tem que estar muito antenado, porque assim, ele chega com muito mais informação. Ele passou a noite na internet consultando, ele chega no outro dia sabendo o preço, ele discute metro quadrado com você. Né? Tudo porque isso é ele tem essa informação e que você precisa ter a capacidade, né, e de absorver tudo isso, de pensar no seu cliente, de fazer seu planejamento, de se preparar e ter essa velocidade, essa dinâmica que daqui a pouco toca o telefone e você precisa ir mostrar um apartamento, então você tem que estar pronta sempre. Só um parentezinho aqui, Milton Simão está dizendo, Vanderlínio é expert, né, Karine tem muita chance, aposto nela. O Igor Azevedo aqui. Vanderlindo acabou de entrar, você entrou atrasado, Vanderlindo, viu? A Simone Alves tá dizendo aqui que você é top. Minha Dudu linda. Santos aqui, grande Dudu Santos. Vanderlino acabou de entrar aqui. Pô, o Carlos Irapuã tá dizendo, no momento de crise tem que tirar o S, cria, é isso mesmo, a gente tá nesse momento mesmo de criar. E quanta gente fez negócio... Você tocou num ponto muito, muito, muito interessante, que até que eu queria também trazer isso, é a questão do cliente já saber as informações que a gente precisa dar outro tipo de informação para ele, a gente precisa colher o que é que ele quer. Eu acho que o cliente está mais, eu vou procurar um corretor de imóveis porque se eu vou na internet, eu sei que aquele apartamento está na localização tal, ele tem 3 quartos, ele tem uma cozinha, ele tem piscina, ele tem... Nada disso ficou para o corretor mais. Ficou na internet, está aí na internet para todo mundo ver. O que é que faz procurar um corretor de imóveis? Então, assim, ele tem algumas dores que a gente precisa sanar, né? A gente precisa sanar, a gente precisa conhecer um pouou da história desse cliente para poder saber o que é que a gente vai oferecer para ele de melhor, de diferente, né? De diferente, porque ele quer estar ali procurando o imóvel dele, mas ele quer um que se adeque a ele, à necessidade da família dele.
entendeu? Então, assim, as commodities, como saber que ele tem 2 quartos, 3, enfim, isso aí o cliente já sabe, a informação o cliente já sabe, né? A Verdade. gente só precisa ver o que é que a gente vai, o nosso atendimento vai influenciar muito na decisão do cliente Quando você e está do no conhecimento que a empreendimento, gente tem. Hum? quando você tá no empreendimento, um stand, e que chega o cliente ali, ele vai impactado por alguma coisa da mídia, por uma indicação de um amigo, alguma coisa sobre aquele produto, né? Então, assim, você tem Uhum. domínio total sobre aquele ambiente porque você tem as informações que ele não tem ainda e tudo isso. Mas quando você trabalha com imóveis de terceiros, com o imóvel avulso, como a gente chama, né? Você tem que ter domínio do que é a região, de como é que é isso. Quando chega uma pessoa de fora, você muitas vezes não conhece a cidade e o cara vai trabalhar lá na Ribeira, né? O filho vai estudar no Marista e você quer que o cara vá morar lá em Ponta Negra. Nova Assim, Parnamirim. ele até vai morar lá, ele até vai querer morar no Alphaville, vai depender do que Uhum. você descobrir da dor dele, né? Isso é o que é Uhum. mais importante, a gente tentar entender o que é que o cliente quer para poder dizer assim, não, poxa, aqui perto do Marista, eu quero comunidade para levar meu filho para a escola, para ir para o meu trabalho, para fazer isso, porque eu não quero que ele dependa de transporte. Tudo isso. Se você não conhece a cidade, que é o básico de você conhecer a cidade, você não tem como ofertar um imóvel para ele, né? Então, assim, É, a gente se depara muito com isso, porque assim, veio uma leva de corretores, cada um com seu perfil, cada um com isso, mas que veio na leva do empreendimento, né? Que não é que seja fácil, mas é porque era muito mais cômodo, porque você tinha 100% do domínio das informações. E quando você vai para o varejo, você precisa conhecer muito, porque esse cliente sabe muito mais que você. Muitas vezes eu já vi corretores eu cometendo um já, erro por quando não tem, falar o que. quando eu tenho um cliente que é de fora, então eu procuro justamente saber o que é que ele tá, onde é que ele vai trabalhar, onde é que o filho vai estudar, se ele tem filho pequeno, se ele tem filho grande. A gente procura saber essas coisas para direcionar. Você já conhece a cidade, né? Já conhece a cidade? Senão eu faço um trabalho para eles, eu passo um resumo para ele do que é que tem naquele bairro, restaurantes, enfim, eu falo daquele bairro para que ele veja se é isso que ele está querendo, porque às vezes ele não sabe. Às vezes alguém Exato. indicou para ele que em Ponta Negra é bom, é maravilhoso, mas ele não quer. Ele já está saindo lá do Rio de Janeiro, passa 2 horas para chegar no trabalho, 3 horas. Ele quer chegar em 10 minutos, ele quer caminhar, ele quer deixar o carro e andar de bicicleta. Então, cada cliente tem a sua história, tem a sua dor para ser resolvida. Eu acho que é aí que a gente tem que entrar agora, né? É. Sandra Rufino, acabei de falar em você. Grande beijo. Foi. Foi minha corretora, gente boa demais. Eu sempre tive muitas Vixe, mulheres nas minhas equipes e assim, elas sempre foram sucesso, sempre venderam muito. coração do tamanho do Vocês têm mundo, uma. né, Sandrinho? Sandrinha é figuraça, figuraça, figuraça. Você, quando gosta, você vai se preparar para sua semana, tudo isso, como é que você faz seu planejamento? Como é que você monta a tua semana? Olha, eu era muito relapsa nisso aí, né? Até bem pouco tempo eu não tinha esse direcionamento. Mas aí a gente começa a perder alguns clientes importantes e ver que aquele cliente está sendo atendido por outro e fechou com outro. Então a gente precisa pensar nessa organização, né? A gente precisa pensar nessa organização e precisa também batalhar. Por exemplo, eu estou agora pensando justamente em equilibrar toda essa minha rotina, né? Então, eu estou cuidando da minha marca pessoal, eu estou cuidando do meu branding, estou fazendo Que bacana. eu estou buscando um autoconhecimento, né? Porque a partir daí a gente vê onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando e o que é que a gente tem que melhorar. Então, tudo isso é um processo que eu estou ainda estou nesse processo, que eu senti muita necessidade de fazer. Porque antigamente, logo quando eu entrei, eu não tinha esse controle. E aí é importante fazer. É importante você se programar a semana, pelo menos você saber que clientes você vai atender naquela semana, o que é que você vai fazer de ação para fazer captação. Tem uma série de coisas que você tem que fazer. Então, começar a se organizar mesmo. Eu confesso a você que eu
que eu não tinha essa organização até bem pouco tempo, mas depois da pandemia também foi, quando a pandemia chegou, que eu digo, bicho, o que é que vai ser de mim, né? O que é que vai ser de mim? Porque eu gosto do ambiente, trabalho, né? Eu gosto de estar aí na Abreu, ouvindo um colega, um imóvel que já entrou, mas a pandemia veio e parou a gente um pouco para que a gente reflita que a gente precisa se organizar e dar resultado, porque o resultado só vem com organização, com planejamento, né? A gente tem que planejar. Então é isso que eu estou fazendo e eu creio que eu esteja colhendo melhores frutos depois que eu tomei essa postura, sabe? Bacana. Aqui chegou o Carlos Santana, fiz uma live com ele semana passada, foi muito show. O cara figuraça lá de São Vicente, São Paulo. Foi muito bacana. Obrigado pela tua presença, Carlos. Alba, acabei de falar em você aqui, Alba. Alba Canales. Qual Alba? É Alba Cerejo? Não, né? Não, Alba Canales. Alba trabalhou comigo na Abreu Sul, abrimos uma loja aqui no Praia Shopping. Alba entrou na Abreu como tradutora. Ela, o Renato e o Hamilton. E aí se tornaram corretores. Figuraças do meu coração. Gente boa de paz. Eu conheço muito pouca gente do mercado imobiliário, né? Eu conheço muito pouca gente. Muito embora na Abreu já tenha passado muita gente. Então, assim, são 4 anos de trabalho árduo. De trabalho árduo, eu conheço pouquíssimas pessoas. Então, estar aqui nessa live com você, de certa forma, alguém vai me enxergar como colega de trabalho, como uma corretora. Não tem isso, alguém vai me enxergar. Todo mundo lhe enxerga como uma profissional extremamente competente. Todo mundo falando bem de você aqui, não tem essa história, não. Aninha Lamas, arquiteta, muito bacana ter você aqui, Aninha. A gente precisa voltar a fazer um papo aqui. Aninha sempre trazendo coisas bacanas do mercado, né? Eu acho interessante abrir um imóveis. A Imóvel é uma fábrica de corretores. Maravilhoso. Não, é assim. É incrível, é incrível. Incrível. O grande Ricardo acabou de entrar. Então, a gente tá vendo assim, eu conheço o Ricardo já há um tempo, né? E, assim, papai começou a trabalhar com o Ricardo antes de mim. Eu vim de Recife, voltei, entrei na Abreu, passei um tempo, saí, voltei. E, assim, uma coisa que me deixa muito entusiasmado de ter voltado para a Abreu é ver essa vontade, essa garra que existe na equipe, existe na empresa, né? Que é uma empresa muito à frente do mercado local. Falo isso sem... Não é porque eu estou na Abreu, é porque realmente é uma estrutura diferente. A gente vê isso, a gente tem a oportunidade de conhecer várias empresas no Brasil inteiro, e a gente é diferente, a Abreu é diferente, né? E assim, é diferente também porque o próprio Ricardo é um cara que vai buscar o que é bom, e vocês é um time de qualidade. A gente já teve um time muito bom, numa época do mercado era uma equipe reduzida, mas era uma equipe muito boa, e que a gente foi fazer um lançamento, só um caso inusitado, a gente foi fazer um lançamento lá que é o Barra Mares, aquele empreendimento que tem ali em Cotovelo, e assim, nossos corretores, a gente subindo em poste, botando placa, entregando panfleto, fazendo tudo isso assim que não era comum a gente ver, né? E assim, a motivação, o envolvimento da equipe é muito bacana isso. E hoje a gente vê o Marcos Beda, que é um dos gerentes lá da empresa, todos são excelentes, mas Marcos tem essa diferença de estar nessa pegada, de estar junto com vocês. Eu nunca cheguei na Abreu nem um dia para Marcos já estar lá, né? Então ele sempre chega muito cedo, né? Eu fui predestinada ali na Abreu a fazer parte de equipes campeãs, né? Quando eu estava na outra equipe, foi 3 anos campeã de venda, agora eu estou no 4º ano, vou ser campeã de vendas também como equipe, porque Marcos Veda trabalha muito bem, ele está dedicado, ele chega cedo, ele sai tarde, ele atende os seus corretores, é impressionante a garra que ele tem. E falar da Abreu, eu acho que para mim é muito fácil mesmo, viu, seu Milton Simão? Falar com propriedade da Abreu, porque eu sou prata da casa e, assim, eu vi a Abreu se reinventar, né, com essa pandemia, e eu acho que daqui a pouco, a Abreu deixa de ser uma imobiliária padrão, já deixou de ser aquelas imobiliárias padrões,
e vai passar a ser uma plataforma para muitos outros corretores do mercado em geral, porque é grande, é uma empresa grande e não deixou a peteca cair, né? Está se reinventando. Verdade. A Carol, quando entrou, já disse, teve a oportunidade até de falar isso para ela. A gente via aquela menina pequenininha, mas que ela deu uma cara, uma nova roupagem para aquela estrutura que é a Abreu Imóveis. Então, Aham. então isso está facilitando muito o nosso trabalho e é uma coisa que eu tenho feito também, é me reinventado junto com a empresa. Então, assim, eu não me vejo, pelo menos em um curto espaço de tempo, sem ter essa empresa como minha estrutura. Essa ferramenta, né? Que abriu hoje, eu acho que a gente deve ser encarado assim, é uma ferramenta de trabalho que a gente tem. O Ricardo está dizendo aqui, Karina é top demais. A Tatiana está dizendo aqui, ó, papo muito show, parabéns pela iniciativa. E a Karina pelos desafios e sempre buscou transpor e se aperfeiçoar. A Albinha está dizendo aqui, Abreu sempre foi uma escola. Milton fala propriedade. Olha, o Ricardo está dizendo, é incrível o potencial que Karina tem como corretora. Carlos Santana, obrigado pelo carinho, Carlos. Marcos Beda aí, vamos que vamos, né? Pedro Simão, Beda, gente, assim, tem muita coisa aqui, às vezes eu posso passar batido aqui. Quem quiser mandar alguma pergunta para Karina, manda aí pra gente aí, que a gente já vai fazendo as perguntas aqui para ela, entendeu? Eu estou tão empolgada, tão feliz de estar aqui com você, que eu não estou muito lendo os comentários, não. E tem muita gente aqui que eu conheço. Tem uma pessoa aqui que está me Ricardo, pedindo... eu quero um abraço para você, João Ricardo. Muito obrigada por tudo. Nessa minha trajetória, você também tem seu... Só um segundo aqui, que tem uma pessoa me pedindo o link aqui do ao vivo, e eu estou mandando aqui. Pera aí. Só para mandar aqui para ela. Só entrar aí que a gente consegue... Ricardo? Compensou a luta que tivemos no seu Milton dizendo para Ricardo. Seu Milton não, né? Milton. Quem é, rapaz? Opa! Quem Passou é? Aqui. João Ricardo, o quê? Não entendi. Ricardo compensou a luta que tivemos. Assim, que na história, né? Eu comecei ali a Abreu era na Rio Branco. Depois passou para Deodoro, né? E ali, onde é Abreu hoje, funcionou o stand do Porto Potengi. Porto Potengi é o empreendimento onde era a casa de Maria Boa. E ali era o stand. A gente montou aquela loja ali para ser o stand do Maria Boa e depois transformou no escritório da Abreu. E aí eu tive a oportunidade de estar aí nessa transição. Outro dia lá na Abreu você me mostrou e contou essa história aí. É muito legal. E você disse que tem alguém entrando ao vivo? Como assim? Não, tinha uma pessoa aqui me pedindo, tem uma corretora aqui me pedindo e não estava conseguindo entrar e estava me pedindo o link, eu estava aqui tentando colocar aqui para ela. Mas assim, aí você chega, entra no mercado imobiliário, começa a fazer, teve a experiência com Jarbas, né? Que te auxiliou nessa primeira venda, não é isso? E não, você... não foi na primeira, não. Jarbas ele estava sempre solícito. Eu tinha uma afinidade com Jarbas muito grande, assim. A gente só teve uma vez uma discussãozinha, mas que foi rápido, passou rápido, porque eu também não sou muito de guardar mágoa. E ele era de guardar mágoa, ele era rancoroso. Mas eu acho que eu dobrei o Jarbinhas e foi uma pessoa que me ensinou muito, principalmente quando era questão de avaliação. Ele era o meu sempre foi referência. Muitas vezes eu liguei para ele, Jarbas, estou avaliando aqui um imóvel assim, 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 vamos trocar uma ideia, essa figurinha aí. Ele sempre estava disponível, né? Um cara... Certeza. Top, nota 10, nota 10, nota 10. Faz parte da história da Abreu, né? Faz parte da história da Abreu e eu tive a oportunidade de trabalhar com essa figura maravilhosa, que eu gosto muito dele, com Ziza também, né? A Marisa. Então, assim, gosto demais. A Luciene Nunes, que tá... Você conheceu, né, a Luciene Nunes, Guga? Acho que sim, não tenho certeza, mas acho que sim. Pronto.
Luciane era a grande campeã. Quando eu entrei, ela era campeã de vendas da Abreu. E uma pessoa que vendia muito e também me ajudou muito. Então, assim, eu tenho um carinho especial por essas pessoas. Mônica, que você vai entrevistar, né? Que A gente vai bater fazer um papo sua aqui live. quinta-feira com Mônica Galvão. Mônica ela também faz parte da história da Abreu, acho que é uma das corretoras mais antigas lá. Então, assim, eu fico muito feliz de começar essa carreira, porque no melhor lugar para se começar uma carreira e ter conhecimento, porque eu acho que é a base de tudo. A gente precisa ter conhecimento, se reinventar e acreditar, e usar ferramentas, né, Guga? Porque não dá para ficar parado no tempo. Você diz, Karine, você é super nova. Sim, 53 anos, mas eu iniciei já minha carreira já atrasada. Não, mas não tem, assim, não tem esse atraso, não. Mas eu tô o Felipe está dizendo aqui, o Felipe está dizendo aqui tem só um ano, precisa pegar umas dicas com você. Fala aí, Felipe, qual é a dica que você quer, que a gente tá na hora boa aqui de Karine abrir o jogo aqui pra gente. Esse menino aí é um menino que é um menino novo também. Agora, assim, faz engenharia elétrica, eu acho, e é meio puxado para ele, provavelmente por isso que ele ainda não assim, enveredou, mas ele tem um bom futuro, muito bom futuro, se dedicar, e ele tem um bom futuro mesmo, é um menino inteligente. Isso é bacana, né? Isso é legal. E assim, o mercado imobiliário, ele tem uma coisa que ele abre você, ele lhe coloca numa vitrine, né, para o mundo inteiro. Semana retrasada a gente bateu um papo com o Anderson Leone e ele falando que como corretor estava fazendo um trabalho e de repente foi contatado por uma empresa e ele assumiu essa empresa aqui em Natal, uma empresa internacional. Hoje ele está na Vitacom. Então, assim, é uma vitrine fantástica. Quantos corretores? Lembro de Rogerinho, um corretor que trabalhou com a gente, que era campeão de venda lá no Sports Park, que ele chegava cedo. Eu dizia sempre, Rogerinho, e dizia para minha equipe, todo corretor que chega cedo no plantão, ele tem a possibilidade de fazer uma venda, porque o primeiro cliente que chega, ele não chega para passear. O cliente que chega de 7h30 da manhã, ele quer comprar. E todo dia ele comprava. Aí teve um dia que os meninos fizeram uma festa, deixaram o Rogerinho de porre para ele perder o horário do plantão, e ele não chegar na hora, né? E perdeu o horário, o corretor que chegou fez a venda, então foi uma comédia. Hoje o Rogério é representante de uma empresa de robótica que faz cirurgias com robôs, né? Então, assim, é um cara que trabalha com vendas numa empresa de alta tecnologia. Então, assim, foi a vitrine o mercado imobiliário para ele, né? Hoje ele está numa posição extremamente interessante comercialmente, fora os outros corretores que tiveram aí grande sucesso. E você é tida, assim, como uma corretora de sucesso. Seus 4 anos, e com certeza essa sua dedicação está fazendo a sua diferença. E você falou num ponto aí, e a gente começou a falar dele e saiu, que é você se planejar, você se programar. Porque nós somos uma empresa, por mais que a gente esteja dentro de uma estrutura, né, o corretor de imóveis ele precisa ter essa disciplina de se programar, de se planejar, de se aperfeiçoar, de usar as ferramentas, né? A gente tem uma ferramenta aí que a gente usa aí, que é o Vista, que é o nosso CRM. Caramba, é uma ferramenta fantástica. A gente só precisa usar mais, porque ela vai dar muito mais condição de venda para a gente, vai poder te mostrar como é que você está trabalhando. Isso, muitos corretores veem como um controle, né? E eu vejo como você entender como você está trabalhando, para que você possa fazer seus ajustes, porque o nosso mercado é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Como é que você se sente com essas tecnologias todas, com a internet, com essa pandemia? Fez você usar mais rápido essas tecnologias? Se deixou mais engajada com isso? Como é que é? Pronto. Assim, você sabe que a gente é de uma geração que nós não somos, né? Nós não somos os digitais naturais, né? A gente teve que aprender a lidar com essas ferramentas, né? A gente tem o Vista, é uma ferramenta muito interessante, porque ela lhe dá
não só os seus resultados, mas também os desafios que você tem que enfrentar, tem que traçar como mestre para poder alcançar aqueles objetivos lá, né? Então, assim, é uma ferramenta excepcional, excepcional, e a gente deixou de usar aquela, muito embora eu goste muito de escrever, eu tenho um caderninho que eu escrevo, o que eu tenho que fazer mais rapidamente, mas usar a tecnologia, a gente precisa aprender, já que a gente não nasceu digital, né? De que a geração dos meus filhos já nasceu digital, então eles mexem com tudo. A pandemia trouxe trouxe Eu vou te escutando, mais só tô puxando aqui o negócio aqui, mas tô te escutando. essa necessidade da gente saber usar as ferramentas. Eu ainda estou engateando na questão de usar, por exemplo, as redes sociais, as mídias sociais. Ultimamente eu tenho colocado alguns imóveis, algumas postagens, e as pessoas têm me respondido. A gente tem que ficar atento também a essas ferramentas. Está entendendo? A gente tem que estar atento, por exemplo, a gente tem portais de anúncios que a Abreu tem, mas os corretores em particulares têm. A gente tem a Sintacina, o Imóvel Web, o Zap Pro, para que a gente também é uma fonte de captação. Então, a gente também utiliza essa ferramenta, não é? A gente tem que utilizar também o marketing digital. A gente tem que aprender a utilizar, porque hoje a gente está um pouco atrasado em relação a isso. Eu sinto que eu também estou um pouco atrasada em relação a isso. A gente precisa também compreender que somos um corretor e somos a empresa, né? A gente hoje é um corretor empresário, a gente hoje é empreendedor. A gente precisa ter as ferramentas para saber empreender, né? Porque vendedor, existe o vendedor que já é nato e existe o vendedor que aprende, né? Você aprende também a ser vendedor, mas você precisa também aprender o que o mercado está exigindo de usar tecnologias, a gente tem que usar. A gente tem que usar o CRM para se organizar, não é verdade? A gente precisa. Então, assim, eu tenho utilizado muito essas ferramentas e tenho também buscado utilizar as redes sociais. Eu ativei agora o LinkedIn, que é uma ferramenta importantíssima para que você também defina seu público-alvo, né? Que você atinja o seu público-alvo, porque você ter essa visão também do mercado, você também fazer uma pesquisa de mercado, que tipo de cliente você quer atender, né? Que tipo de cliente você assemelha para atender. Eu tenho facilidade de quando eu recebo um cliente que tem família, talvez por essa minha bagagem de uma família que se reunia, as minhas mãos para cuidar de personalizar um bolo, não é? Ter uma temática para aquele cliente. A gente precisa também compreender o cliente, assim. Qual é o tipo de cliente que eu quero atrair para mim, que eu vou ter mais facilidade de atender. Porque não adianta também, não adianta eu também ir atrás de investidores se eu não me sinto nem não capacidade para... E não tenho domínio, então eu procuro... Mas você tem uma coisa que é importante, assim, só nesse ponto, é que, assim, por você estar dentro de uma estrutura, né, você pode ser a captadora desse investidor, desse cliente que você não tem um perfil que você domine, né, de um segmento que você domine, mas você tem condição de colocar ele dentro da empresa, ele ser acolhido e você entregar na mão de quem vai dar aquela continuidade. Que isso é fantástico, né? Atender, Guga. E até posso atender. Sem dúvida. Porque sem a dúvida. gente tem, na estrutura da Abreu, a gente tem gerentes competentes, a gente tem corretores competentes, colegas de trabalho muito mais experientes, que tem corretores que têm especialidade naquilo ali, e a gente vai buscar informações. E eu acho que ali está todo mundo para se ajudar, porque todo mundo colaborando com todo mundo, a gente só tem a lucrar. Não é? Não adianta a gente ter ali corretores que são vamos dizer assim, concorrentes do outro, que não possa passar uma informação. Não, a gente é um time, a gente precisa dessa cooperação. E a gente tem a imobiliária que nos dá essa condição de ter uma diversidade
de pessoas que podem trazer para você essa informação. E a gente ter a vontade também de aprender. A gente tem que ter a disponibilidade de chegar nele e resolver também, né? Eu acho que é isso. Milton Simão me ensinou uma coisa muito importante no mercado imobiliário, que é você aprender a dividir, né? Isso é uma coisa fantástica. E eu tive uma equipe que eu tinha, e eu tinha um corretor fantástico, que era o Fernando Guerreiro. Ele é um figuraça, gente boa pra caramba, né? Além de ser um cara grandão, bonito e tal, ele chegava em todo canto, abria todas as portas, mas só que Fernando tinha um grave defeito, ele não sabia fechar, ele não sabia parar o relacionamento, não sabia pedir a proposta, não sabia pedir o documento do cliente, não conseguia, não era dele. O cliente que tinha que dizer assim, deixa eu assinar a proposta, senão era essa conversa e ele perdia o time do negócio. E aí eu disse, Fernando, tu vai andar aqui com o Marcos Guerra, que era um cara extremamente fechador e dizer assim, objetivo. Enquanto o Fernando estava lá conversando e tal, todo mundo, então quem era o parceiro dele, a dupla dele, na hora que estava ali empolgado, aí Marco fazia, fulano, me dá tua identidade aí que eu quero preencher a proposta aqui. E Fernando lá continuando a conversa. Então assim, tinha que ter isso, né? E essa coisa bacana que a gente vê dentro da Abreu, que você tem essa diversidade de pessoas, de perfil de atendimento, né? Com segmentos distintos, que você diz assim, pô, esse cliente chegou até a minha pessoa, mas eu não sou dessa área. Mas eu vou botar ele dentro da Abreu e aqui ele vai dar um segmento com fulano, com ciclano. Isso é muito bacana. E você, corretor, entender aonde você se sente confortável, né? Quando você fazia bolo, você fazia mais bolo para aniversários, para festas assim, ou você fazia para docerias? Como é que era isso aí? Olha, eu tinha... O grande Avilásio chegou aqui, ó, figuraça. Ela tem potencial para vender mais de 10 imóveis. A gente bate isso aqui Abreu, falando. Ricardo, tá certo, vamos lá, vamos que vamos. Eu fazia um bolo, até trago um pouco para essa forma de como eu agia com o cliente. E era isso que eu queria perguntar a você. O que é que você trouxe do bolo para o mercado? Pronto. Ele me pedia assim, Karina, eu quero um bolo, porque eu fazia bolos artísticos, né? Certo. Bolos artísticos. Então, eram bolos que, às vezes, tinham detalhes com flores de açúcar, ou bonequinhos que eu tinha que modelar com açúcar. Era uma obra de arte. Eu desenhava, fazia scriptzinho antes, fazia o desenho, o cliente aprovava, não. Então, assim, a gente personalizava aquele bolo de acordo com o que o cliente, com a história que o cliente queria dar, né? Eu me lembro do meu tio, na casa dele era sempre, a gente fazendo muita festa e tinha muitos jogos, assim, era gamão, dama, baralho, dardo. Então ele tinha muitas características. O bolo que eu fiz para ele era totalmente de açúcar, eu fazia bolos totalmente comestíveis, com baralhos, dessa temática, entendeu? Então, assim, eu personalizava e o cliente ficava muito satisfeito. Porque ele sabia que aquilo ali foi feito exclusivamente para ele, né? Ele tem aquela particularidade, da mesma forma aqui, né? Aqui do lado de cá, do lado do mercado imobiliário, o cliente tem suas particularidades e a gente dá um tratamento a ele personalizado, humanizado, né? Porque ali somos pessoas vendendo imóveis, né? Para pessoas. Então, eu trouxe muito isso para cá. A questão também de ter meu público, que eu tenho mais afinidade de trabalhar como sendo público de família, a família, né? Também tem um pouco disso aí. Você está entendendo? Da forma como eu gostava de trabalhar. Eu trabalhei com crianças, né? Eu dava aula, em momento extras, assim, eu fazia aulas de confeitaria para crianças. Então, assim, era fabuloso ensinar para as crianças aquilo. Então, por isso que eu tinha aquele cuidado quando o cliente é uma família, né? Então, assim, e para o mercado imobiliário eu trouxe isso. A paixão por fazer, né? Eu tenho uma paixão pelo que eu faço. Eu tinha paixão pelo que eu fazia. Isso é legal. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu gosto das pessoas com quem eu atendo e eu procuro dar esse tratamento personalizado, esse tratamento humanizado para o meu cliente.
tá? Agora Então, conta assim, pra gente aí, conta pra gente aí uma história inusitada, bacana que aconteceu aí com uma apresentação do imóvel, alguma coisa assim que você vixe, se viu numa situação que, assim, foi diferente, ou boa ou ruim. Conta aí pra gente, a gente quer saber também desses vixe, Maria, detalhezinhos você assim. pegou meio que de surpresa, eu não lembro Não, mas assim, a dessa... gente não combinou nada. Até agora a gente começou, É, a gente não, tá não aqui teve script. há quase uma hora de bate-papo e não tinha nada combinado, né? Não, A não tinha única nada coisa que a gente combinado, combinou é não. que a gente ia falar da sua trajetória do doce pro imóvel. Foi a única coisa que a gente É, combinou, mas não é você verdade? sabe que eu não lembro, Guga, assim, de nada, nada inusitado, assim, eu não sei, Nada eu acho que diferente. Ou ficou você tão... não quer contar pra Não, gente? não, não, essa questão, você falou em questão de assédio, cantar, nunca teve comigo, nunca teve. Também Não, isso é um lado eu não me ruim, lembro isso é um nenhum. lado ruim, mas às vezes acontece, né? Acontece, Assim, às vezes infelizmente a gente acontece. se depara com isso e assim não é só uma questão homem mulher, mas mulher homem, ou seja, hoje não tem mais isso, mas a gente sabe que, poxa, às vezes você vai mostrar um imóvel, tá É, sozinha, né, e tal, então assim, mas a gente sempre vê que o profissionalismo impera em relação com a isso certeza. e a sua postura, né? É, Então, assim, cada um tem mas uma forma de se situação portar, isso é inusitada, bacana. não. Eu não me lembro, assim, de uma situação Eu inusitada. tenho várias, algumas eu posso contar, outras não, mas deixa para um Ah, próximo. é. Mas é isso aí. A profissão, eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço e meus olhos brilham quando eu falo da minha profissão e eu estou buscando cada dia mais aprender e aprender, estudar, né? Estudar, estudar, estudar. Quero sim, estar à frente de mim mesma. Eu quero me superar a cada dia, eu quero buscar esses 10 imóveis que Ricardo Abreu disse que eu consigo vender, porque eu tenho potencial para vender E 10 por mês. vocês mulheres têm uma coisa diferente de nós homens, né? Assim, a condição e a percepção de vocês junto de um cliente, ela é muito maior do que a nossa, né? Vocês conseguem ter uma sensibilidade muito maior. Sem dúvida, A gente está sem pensando dúvida. muito mais no número e você está pensando muito mais na família, né? Isso é uma coisa natural e assim eu sempre gostei muito de ter na equipe mulheres porque essa sensibilidade ajuda muito na venda. Isso é natural. A É gente vê verdade. muito disso. A gente tem que esforçar muito para chegar no nível de vocês nesse aspecto. A gente pode às vezes ter até um conhecimento um pouco maior da região, de alguns outros fatores, mas não tem. Isso é da mulher, é a diferença da mulher e do homem, isso a gente sabe. Nós temos muita sensibilidade para entender, né, a dor do cliente, Muito, né? muito. A Muito, gente muito. às E vezes não até, dá muita atenção a e até isso. ver porque você sabe que gestos fala muito, né? Um Aham, olhar, uma forma de virar o rosto, isso a gente presta muita atenção nisso, né? A mulher é muito verdade. observadora, muito observadora. Enquanto eu estou falando aqui com você, eu estou observando o que é que tem atrás de você, né? Aham, Quando sua cachorra, você já olha assim, a gente já... Então, assim, a aham. mulher tem esse feeling de fazer uma Essa coisa e prestar atenção percepção. em outras. É, Isso. exatamente. E eu tenho me deparado com mulheres muito guerreiras. A gente não deixou de ser a mulher que tem as emoções afloradas, né? Eu não deixei disso, mas eu também sou meio cobrinha, né? Vamos dizer assim. Eu também sei reagir, tá entendendo? Uhum. Então, acho que é por isso que a gente aceita os desafios também. Para o homem tudo é mais fácil, porque os homens, eles se compreendem mais. Vocês se compreendem mais. Trocam mais figurinhas, sabe? Vocês trocam mais figurinhas entre vocês. E Ah, às lançado o vezes, desafio aí, quem vai vender mais, você ou a Ana Maria? Ricardo tá ô, perguntando aí. Ricardo, ai, eu queria ter. Eu chego lá, Ricardo, eu chego lá, viu? Eu chego lá. Ana Maria é uma fofa. Ana Maria é muito danada, vixe, Maria.
Eu acho que eu não chego muito perto da Ana Maria, não, porque assim, eu sou mais, eu sou mais quietinha, Ana Maria é mais danada, Ana Maria é mais. Ela rindo aí. É, Ana, gosto Ana, demais Ana, dela. Ana tem essa energia, né? Essa coisa assim de estar mais. Mas Ana está mais tempo no mercado, né? Eu acho que Do que. eu sou eu sou poucas. Eu acho que ela tem o dobro do tempo que eu tenho no Ana, quanto tempo de mercado, mercado andando você tem aí? também. O que eu acho bacana é que vocês, assim, chegou lá, tem a novata da turma de vocês lá, né, da equipe de vocês, que é Daiane, a a Daiane, né? A Daiane. Daiane tá vindo do Rio e tudo, e eu vejo como vocês receberam ela super bem, estão ali dando apoio, puxando, né, conversando com ela. Eu vejo muito disso e isso é muito Capaz demais, bacana, né? aquela menina. Aquela menina é É capaz uma. demais. Ela veio de uma imobiliária que eu já tinha ouvido falar, eu já tinha pesquisado sobre a Lopes Aham, Imobiliária. Antes mesmo até dela aparecer, eu já tinha pesquisado sobre essa imobiliária. É uma imobiliária muito, muito bacana, que ela também assim, é tipo uma plataforma mesmo de imobiliária, uma plataforma imobiliária, porque os corretores lá têm o próprio site, né? aham. Assim, a estrutura da empresa dá para cada corretor o seu site, isso é muito, muito bacana, isso gera um profissionalismo muito grande. Então, assim, ela é novata na Abreu, mas ela traz uma bagagem de uma imobiliária que é É, muito é, top, mas sabe? ela vem numa transição, num segmento, Agora, ela está claro, partindo os para a desafios linha de da terceiros, né? De cidade. imóveis de terceiro. Não conhecia a É, cidade, tudo isso, e vocês estão dando um apoio. Ó, aham. a Ana está colocando aí 10 anos aí. O pessoal quiser fazer perguntas aqui, viu? Estão Olha, abertos aí. a Luciene Nunes, ela é do Pará, né? Então, engraçado, Luciene, às vezes ela atendia um cliente e disse assim, mas onde é? Olha, você sabe, eu não sou daqui, eu sou do Pará. Às vezes, a válvula de escape de Luciene era dizer que era do Pará, quando não compreendia muito o que o cliente estava dizendo. Aí depois ela ia Aham. buscar informação, onde é esse lugar, é, como é que eu faço para chegar lá, porque ela não sabia mesmo, mas ela não dizia para o cliente que não sabia, ela só E fazia dizer, eu hoje, sou do Pará. Assim e a hoje Dayana, qual é, e ah, hoje qual é o maior desafio de Karina para ela se tornar um profissional melhor, né? Qual é hoje onde é que você se sente assim ainda um pouco insegura com esses 4 anos de mercado, né? uhum, Ah, o que é que você diz assim, pô, eu preciso investir mais nisso aqui? Fora o que você já colocou de conhecimento, essa coisa, mas dentro do uhum. mercado imobiliário, assim, onde você Eu sente um preciso pouco de. investir, eu preciso aprender mais a questão da negociação, do fechamento. Como você tinha o seu corretor, que era fabuloso de atendimento, mas não sabia. É a parte negocial mesmo. É a parte de você estar na mesa com o cliente e resolver ali a parada. Tá? Eu ainda sinto muita, muita dificuldade nisso aí. Eu Mas você consigo sente dar o dificuldade atendimento. e você sente dificuldade em dizer assim, ei, vamos fechar agora? Ou você sente dificuldade na operação de distribuição, de pagamento? Como é que é isso? Me explica aí um pouquinho. Essa Porque a questão de gente tô pagamento, falando assim, porque assim, é eu importante, sei, tem outras pessoas aí que podem ter a mesma dificuldade, a gente conversando aqui e entender. exatamente. É sentar na mesa e fechar mesmo. Diz assim, aí, vamos assinar o contrato quando, né? Então, porque essa questão de financiamento, documentação, isso aí a gente sabe passar Desenrola. informação para o cliente. Mas é a técnica mesmo de negociar, de fechamento. Eu, Eu eu não, eu tenho particularmente, muita dificuldade. eu particularmente não acredito em técnica nenhuma. Não É acredito nessa mesmo? a Pois eu técnica acho que milagrosa de tem. fechamento. Não. Eu acredito no momento certo. Você pode fechar a venda no começo da conversa, na apresentação do negócio, você pode fechar essa venda, no meio da conversa e no final. Esse time, quem vai dizer para você é o cliente. Se você sentiu que ele está aberto para isso, você diz, pô, vamos preencher a proposta. Outro talvez Eu seja digo mais isso, incisivo, entendeu? De mas dizer assim, você ultimamente, paga quando? Mas assim, é, é porque a gente fica com receio de levar um não. Será que está na hora certa? Será que não está na hora certa? Mas assim, pode ser. é porque assim, eu nunca acreditei
eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos. É técnica maravilhosa de fechamento. Você pode fechar o negócio no apertar de mão. Contra ou quando? Eu sei, mas eu acho que ainda tem. Eu acho que você ter talvez a experiência que eu não tenha, né, nessa questão aí, mas eu acho que ainda tem, sim, técnicas de você persuadir o cliente a fechar ali. Não, muito embora eu diga tudo bem, isso, você mas deixar ele dizer isso, mas esse sentimento assim, porque assim, o fechamento do negócio é você preencher a proposta, né? É você pegar o sinal do cliente. É muito assim. Preencher proposta para mim não é fechamento, Guga. Não, mas é porque o fechamento de proposta e o cliente decidir. Quando o cliente decide, não, mas é isso, na hora que ele assina, ele diz, assino, tá pago, eu vou pagar amanhã, né? Não é fazer uma proposta de especulação ou só para levar para o seu gerente para dizer que você fechou uma proposta. Isso é até se iludir, né? Eu acho que a gente tem que fazer o negócio fechado, é fechar o negócio. Eu digo isso, mas recentemente, na visita, eu fechei a venda. Eu negociei. Na visita, eu negociei com os dois, né? Vendedor e comprador. Levei a documentação para a empresa, em menos de 24 horas estava sendo pago o sinal. Isso aí aconteceu recentemente. Então assim, pode que ser técnica que eu você usou? Que técnica você usou, né? Não, é isso que eu estou colocando. Mas essa é uma opinião pessoal, entendeu? É uma opinião pessoal que eu venho construindo isso e assim, como eu disse, eu tive a oportunidade de fazer. Eu acho que você tem técnicas para trazer o cliente até você, certo? Técnicas para você apresentar o imóvel, mas técnica para o fechamento, não tem. Se você descobriu o que o cara quer, mostrou o que vai resolver a dor dele, o remédio todo mundo quer pagar. Se é para ficar bom, todo mundo vai querer pagar. Então, assim... É verdade. Eu acho que ainda tem. Essa é uma filosofia minha, né? Um pensamento meu. Eu posso descobrir isso depois de eu ter experimentado. Ter experimentado, mas eu acho que ainda exige um pouco de técnica e de experiência. E de experiência no fechamento. Eu acho que é primordial. Porque se você não tem um argumento certo, porque às vezes o cliente está só assim, indeciso, mas uma palavra que a gente diz assim, que deu segurança para aquele cliente ali na hora, ele fecha na hora, reassina na hora, mas eu acho que ainda está faltando, para mim, eu ainda preciso compreender melhor o fechamento, eu ainda preciso saber sentar e negociar. Porque essa coisa todinha, eu acredito que a construção da venda vem desde o momento zero do entendimento da necessidade do seu cliente. Se você consegue atender essa necessidade, se o imóvel está dentro disso, se a condição financeira dele se encaixa com tudo, né, não tem por que ter mais uma técnica. Né? É uma lógica assim, muito redondinha. Lógico, a gente precisa entender, aí é que eu digo que vocês mulheres estão na frente, ter essa percepção e dizer assim, pô, ele está pronto para assinar o contrato. Né? E assim, isso... Aí eu acho que aí os cabelos brancos ajudam bastante a gente a ter essa sensibilidade. Quando é no final de uma sexta-feira, eu acho que aí tem o final de semana, muita coisa muda quando a gente sai. Tem muitas coisas que mudam para o cliente. Eu não entendo bem ainda isso. Então, é uma coisa que eu também preciso compreender. Por que já estava fechado e não fechou, não pagou. Seu big gerente aí dizendo aí, ó, vamos trabalhar isso junto, gosta de fechamentos, tá vendo? Eu sempre me preocupei com o travesseiro. Eu acho que o travesseiro é o pior inimigo do corretor, né? Porque o travesseiro é muito ruim para o corretor. Porque às vezes o cliente vai de noite e no outro dia ele mudou de ideia. Então, assim, eu deixar para resolver na outra semana, não conseguir rodar um contrato naquele dia, naquela hora, quando está ali o negócio certo, isso é ruim, né? Mas eu sei que a gente tem... Né? A empresa tem trabalhado muito para que isso não aconteça. E eu acho que é por aí. E vocês têm, mulheres, essa capacidade de ter esse sentimento bacana.
Então, Mas as frustrações, a gente também sofre com as frustrações, né? Quando sim, uma coisa sem dúvida. completamente que a venda cai. Eu no começo eu sofria tanto que isso me abatia, eu passava a semana sem nem me movimentar, porque me abatia demais. Poxa, mas faz parte. Com o tempo eu fui vendo que faz parte, não é? A gente vive essas emoções mesmo. E o corretor de imóvel é adrenalina o tempo todo. É isso. Milton Simão e Ricardo Abreu vão lembrar de um fato que aconteceu agora, eu vou contar aqui, que a gente estava assinando uma venda de um terreno, e aí o proprietário a pessoa veio do exterior para cá, assinou o contrato, o cara assinou e disse, eu vou levar para os meus pais assinarem. Esse cara levou o contrato, desapareceu, o comprador ficou aqui quase uma semana no pé da gente, todo dia lá na Abreu. E aí, cadê o cara? Cadê o cara? O cara desapareceu. E o cara voltou na empresa e disse, olha, eu vou subir mais X reais no imóvel, porque tem um corretor ali que me disse que eu vou vender por mais. E hoje, o terreno dele está lá, parado, só com um muro, sem nada, e o comprador comprou o terreno, um outro terreno que a gente ofereceu, né? Construiu o prédio, vendeu o projeto, que hoje é o Estrela do Atlântico, né? Tá ali pronto. E assim, esse cara foi embora. Imagine a frustração da gente no primeiro momento que esse cara desapareceu. A gente ficou pirado, porque era uma venda excelente, mas a gente acabou fazendo um negócio muito mais interessante, tanto para o cliente como para a gente, né? Então, assim, esse é um tempo que, infelizmente, a gente não dá pra gente mensurar. Às vezes a gente perde, mas vai ganhar muito mais. E a gente ganhou experiência, né? A venda feita, é isso mesmo, Ricardo. Tava lá, a gente assinou um contrato naquela sala de reunião, me lembro como hoje, entendeu? O cliente aqui veio do exterior para assinar o contrato, né? Então, assim, tudo resolvido, tudo acertado. E a gente acabou fazendo outra venda que foi muito melhor pra gente e pro cliente. E tá aí, o prédio pronto, e o outro tá lá com o terreno que não vendeu até hoje, né? Porque teve olho grande e tal. Então, assim, imagine se a gente conseguiu dormir. Só passa uma vez, né? Cavalo selado só passa uma vez. Imagine se a gente conseguiu dormir quando esse cara disse que só vendia por mais e o cliente disse que não pagava, né? É muito Ganhamos o dobro. difícil. A empresa teve extrema habilidade de correr atrás, apresentar outro terreno, outra situação, outra coisa, e tá aí. Aí vocês imaginem como é que foi esse negócio. É o Estrela do Atlântico. Um puta de um projeto, entendeu? Então... Verdade, mas faz parte do nosso dia a dia, né? Essa frustração toda. Mas no começo eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção. Ora, a pessoa que achava que toda ligação que viesse ali ia ser uma venda, né? Achava que tudo era fácil, não achava que ia passar meses sem vender. Como eu passei alguns meses sem vender, eu cheguei para o meu gerente e para João Ricardo, ele disse assim, olha, se chegar a agosto eu não vender, sinto muito, vou voltar para minha cozinha. Eu acho que o João Ricardo lembra disso. E aí chegou o mês de agosto, eu vendi bem, e aí a Abreu até tinha lá um painel com os campeões de cada mês, e meu nome estava lá figurando no mês de agosto, no mês de outubro e no mês de dezembro. Que então, fantástico. assim, é muito forte as decepções e também as vitórias. Aí hoje não, hoje está mais equilibrado, hoje eu já estou conseguindo ter uma assiduidade maior de vendas, né? Mas no começo era muito ruim, mas nunca vai acabar, nunca vai acabar. Não vai, porque a gente tem essa frustração, assim, às vezes tá fechando ali, aí o cliente desiste, e a gente vai ter que começar tudo de novo. E agora, assim, isso é o que motiva a gente, né? Infelizmente, a gente precisa do dinheiro, porque a gente tem que pagar a conta, tem que fazer as coisas. Mas, assim, a motivação nossa, né, não deve ser o dinheiro, deve ser relacionamento. Quantos amigos eu fiz ao longo da minha vida profissional? Eu tô com 32 anos de mercado. Quantos amigos eu tenho por conta do mercado, né?
Então, assim, isso é gratificante. Ganhar dinheiro o resultado do trabalho. Não tem preço, né? As amizades, onde a gente chega e fala, teu pai foi meu corretor, não sei o quê. Relacionamento. Você falou aí, a gente tem que usar mais mídias sociais, tem que fazer tudo isso. A gente tem que continuar fazendo isso e fazer cada vez mais. Mas a gente não pode esquecer de quando puder, tá sendo lembrado, tá sendo visto, né? Tá indo num restaurante, num café, conversando com os amigos e falar para os amigos, olha, eu estou vendendo imóveis, eu sou corretor de imóveis. Porque você pode ter essa decepção de estar no stand, estar lá no escritório e ele chegar com outro corretor. Né? Eu dizia para o meu amigo Paulinho Pinheiro, que está por aqui. Não passou comigo, não. Não aconteceu comigo ainda isso, não. Mas então, isso é importante. A gente vestir a camisa, sabe? A gente é corretor eu sou corretor de imóveis. Então não adianta eu ficar me escondendo por algo que não vai. Pelo contrário, eu tenho que aparecer, eu tenho que dizer o que sou. Eu tenho que vestir essa minha profissão com muito amor, eu tenho que amar, eu tenho que fazer o que eu gosto. A gente precisa amar o que gosta, a gente precisa se organizar para fazer bem o que a gente faz e se dedicar. E as frustrações vão acontecer em qualquer profissão. Em qualquer profissão você se frustra, seja com um colega de trabalho, seja com um cliente, você se frustra. Mas o mais importante é você saber superar. Eu tenho uma palavra em mim que me representa muito bem, que é a resiliência. Meus colegas de trabalho sabem um momento muito difícil que eu passei dentro da Abreu, na minha profissão, um momento muito difícil, porque eu misturei assuntos pessoais. Mas enquanto eu estava, esses meses que eu falei para você, sem vender, né, eu fiz 74 captações em imóveis. Então, quer dizer, eu estava passando aquele cachorro morto ali, né, alguém pisando naquele cachorro morto, mas eu estava captando imóveis porque eu não estava conseguindo vender por conta dessa questão da mulher, que a mulher se envolve muito emocionalmente e aí ela também traz um pouco para o trabalho, né? Mas aí isso é normal, isso acontecer, né? E assim, a gente tá suscetível a isso. Mas quando eu olhei para trás, eu fiz 74 agenciamentos. Foi o que me salvou quando eu não vendia, né? Ricardo Abreu mesmo disse, é uma poupança. Uma poupança. Captar imóveis é uma poupança. Então, todo bom corretor tem boas captações. Como é que eu vou me relacionar e dizer para o meu amigo que eu sou corretora de imóveis? Ele está vendendo o imóvel dele. Né? Verdade. Então, esse relacionamento é bom até para isso, porque você tem muita perspectiva dentro desse mercado. Né? Eu não me furto, eu tenho o meu KNAI, né? Eu fiz meu curso de avaliação, já fiz várias avaliações, estou aqui disponível para fazer, e não tenho medo de fazer. A gente não pode ter medo de e você nesse mercado, a gente é muito dinâmico, né? Hoje você está dizendo assim, poxa, não vendi, mas estou captando. Amanhã você vai ter 80 corretores vendendo o teu produto. Né? Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana. E uma coisa que para mim é gratificante demais é estar aqui. Aí. Grande Passaia. Grande Passaia. Passaia é uma figuraça, né? Demais. Tá aí na batalha aí para eleger a esposa vereadora. Com muita qualidade, Alaide Passaia. Bacana. Exato. Pessoa bonita. Quem puder contribuir, depois a gente fala de política. Coisa bacana. Eu sou uma pessoa que gosta muito de política, sabe, Guga? Eu acho que até a profissão da gente também precisa saber conhecer também política. Muito. A política move a gente, rapaz. Move o mercado, né? Então, assim, você não é obrigado a saber de tudo, ser expert em tudo, mas você tem que saber em que momento político o país está vivendo, em que momento econômico o país está passando. Você tem que saber por que a taxa Selic impacta diretamente nas nossas vendas, por que a gente está vendendo bem no mercado que estava retraído. O mercado agora está mais aquecido, porque a gente tem a economia movendo isso aí. A gente tem que pensar e analisar que a nossa produção não é só 3 quartos, uma piscina, uma varanda gourmet. Não é. Não é só metro quadrado, né? Não, nosso mercado é muito abrangente. É muito abrangente. E a gente precisa não tem nada. E a Helena Maria está perguntando aqui, Karina, como uma grande captadora, qual a dica que você nos deixaria
que é que você diz sobre captação? Qual é a dica que você dá aí de captação? Até eu já disse aí, que né, você vê os relacionamentos, a sua network. Porque você tem aí que estar conectado com pessoas, porque sempre tem alguém querendo vender alguma coisa. E aí você captar, você primeiro conhecer o imóvel. Né? É importante você conhecer o contexto também socioeconômico de onde está inserido aquele imóvel, né? A estrutura, a infraestrutura, é tipo como se fosse fazer uma avaliação, você tem que conhecer tudo, até porque você tem que saber que perfil aquele imóvel vai atender, né? Porque tem para todos. Mas eu acho que conhecer o imóvel é a primeira coisa. Você saber em que estado está o imóvel, você saber precificar isso para o seu cliente, né, para o vendedor. Você tem mostrar para ele como é o valor de mercado daquele imóvel. Você mostrar a facilidade de estar numa imobiliária que tem mais de 60 corretores e que eles vão estar aptos a mostrar. Você termina evitando que muitos corretores de mercado levem clientes, às vezes, só por curiosidade no seu imóvel. Né? Você tem que passar isso aí para o vendedor. Que quanto mais ele espalhar o imóvel pelo mercado, menos chance de vender, e vender bem ele vai ter, porque vai terminar um anunciando por um preço, outro anuncia por outro. Né? Isso aí também, analisar a documentação daquele imóvel, né? Saber se ele vai atender, se ele vai poder financiar, se não vai. Né? Nessa venda mesmo que a gente teve com Jarbas, que foi uma venda muito bacana, que eu fechei com a ajuda de Jarbas, de Vanderlindo, foi quando eu captei um imóvel, e quando a gente foi analisar a documentação do imóvel, não tinha as características do imóvel naquela escritura, e que precisava financiar. Então, Jarbas foi importante nisso, porque ele tem um conhecimento lá no cartório, na CEMUB. Então, assim, ele tratou de toda essa parte de documentação com o meu cliente. Né? O meu cliente se sentiu atendido totalmente nessa questão, o meu vendedor. E a gente conseguiu fechar a venda perfeita, a venda ficou perfeita para esse senhor, para o seu Vicente, foi o cliente que eu captei o imóvel, que eu vendi também o imóvel dele, que eu já vendi o apartamento para o seu Vicente a família, então assim, eu já vendi para a família do seu Vicente. Então, assim, criou um relacionamento só porque eu fiz uma boa captação. Né? Eu só acrescentaria cliente, que aquele vendedor, ele também é um potencial comprador. Comprador, né? sem dúvida. Ele vai fazer alguma coisa com o dinheiro que você vendeu, né? Exatamente. Foi o caso do seu Vicente, né? Eu acrescentaria duas coisas aí que são importantes. Primeira de tudo é não ter medo de falar para o cliente a verdade sobre o imóvel dele, do preço, né? Que você precificar bem, é você dizer, olha, seu produto vale X e nesse momento do mercado a gente consegue trabalhar ele nessa condição por todos os outros fatores de entender a economia, entender a cidade, entender o que está acontecendo, né? Para que ele possa entender isso. Isso é extremamente importante. E você valorizar a empresa com que você trabalha, para onde você está trazendo esse imóvel. Hoje eu tive uma reunião com a Camille Costa, que é uma consultora aqui de Natal, que vai trazer o produto dela para a gente vender, um empreendimento que ela está fazendo em Parnamirim. E aí ele ficou assim surpreso como a Abreu está se movimentando nesse momento, né? Que o mercado, entre aspas, estava congelado, e ele trazendo essa visão que ele tem, essa percepção que ele está do lado de fora, que não está dentro da sala todo dia, vendo o que está acontecendo ali, né? Ele impressionado como a Abreu tem essa movimentação. Então, a gente apresentar para o nosso cliente, captador ou vendedor, o que a gente tem de diferencial, não só de profissionais, mas de estrutura, de tudo isso, é muito importante. Então, acrescentaria esses dois itens aí. A nossa estrutura e não ter medo de dizer a verdade para o nosso cliente. Karina, a gente está aí com... A verdade deve prevalecer em qualquer situação. Em qualquer situação, o cliente tem que ser dito a verdade. Eu acho que não adianta você ficar ou enganando ou escondendo algo para que o cliente feche uma venda ou venda um imóvel, né? A verdade tem que ser prevalecer.
A Pois gente não. já tá aí chegando a 1h30 de live, certo? E assim, foi tão Eu rápido, né? achava que. Foi tão rápido, é muita coisa. E eu queria que você. O que é que não pode deixar de ser dito aqui pra gente hoje à noite aí? O que é que Karina não pode deixar de dizer aqui pra gente? Que eu não posso deixar de dizer é obrigada, meu Deus, pela oportunidade que eu tenho de conviver com pessoas maravilhosas, de ter abraçado essa profissão, de estar investindo nela, porque todos os dias a gente precisa investir, a gente investe em nós mesmos, né? Porque a pessoa, a Karina, se confunde com a profissional Karina, e eu acho que a gente tem que se entregar, né? Se doar para o que a gente faz. Eu acho que se para o Felipe que está iniciando, né, para aquele que já é mais experiente, a gente tem sempre que se unir. A gente tem que sempre dar informações, a gente tem que pedir informações quando a gente não sabe. Eu acho que a humildade faz parte também da nossa profissão. A gente tem que exercer com muito amor. Acho que a paixão pelo que a gente faz tem que ser grande mesmo, para poder a gente fazer com verdade, com integridade, a gente ser íntegro, não é? Muitas vezes a competição deixa a gente um pouco querendo, até às vezes, passar por cima de um outro, porque a gente quer fechar com... Não, isso não leva ninguém para lugar nenhum, né? Todos nós somos capazes de exercer nossa profissão com muita integridade, com muita honestidade. Eu acho que é isso que eu quero passar para quem está iniciando, para quem está no começo, para quem está ainda há muitos anos aí, né? Não é porque... Não sei, eu acho que eu estou feliz onde eu estou, né? Estou feliz onde eu estou, e eu acho que trabalhem com integridade, vamos trabalhar juntos com integridade, vamos trocar experiências. O que você está fazendo é, assim, salutar demais. Eu sou uma principiante, você é um cara que tem 32 anos de mercado, filho de Milton Simão, né? Assim, tem a humildade de trocar figurinhas comigo, uma simples corretora de imóveis, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Obrigada, Ricardo Abreu, por ter tirado o seu tempo aí precioso para nos assistir. Você não sabe quanto é gratificante para mim também ter a sua presença aqui. Beda, Maico, que entrou no comecinho, mas eu sei que ele não está aí, né? Colegas de profissão, João Ricardo, o meu gestor também, desde o começo, minha amiga Helena, né? Heleníssima. Então, Tá dizendo que você foi cobaia. Ela tá dizendo que você foi cobaia. Fui uma cobaia com muito prazer, meu amigo. Foi muito gratificante, é muito... Da perspectiva Olha, tá aí aqui, ó, o Mike tá aqui, não tá dizendo que tá saindo, tá aí. George Michael, muito bem, muito bem. Adorei. Um beijo para Carol, para Tatiane Fonseca. Estou aqui, está sim, meu querido. Um abraço, Milton Simão. Você é um exemplo aí de que não tem idade para a gente continuar corretor de imóveis querendo, né, trabalhar, né, Guga? Porque é verdade. Não quer parar não, né? De jeito nenhum. Karina, Cris, eu quero te agradecer muito, certo? Deixa eu mandar Obrigado. Um beijo para Elzinha. Elzinha, claro. Um beijo, Elza. Pode mandar beijos para todos aí. Marisa é uma figuraça. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, foi muito bacana. Para mim é uma honra estar conversando com você, uma profissional que está aí fazendo a diferença. Engatinhando. Não, o fato de eu ter começado antes de você não me coloca superior a você de forma alguma. A gente aprende muito. Eu vou ter um pouco mais de cabelo branco, mas eu aprendo muito. Eu estou aprendendo muito com a Amanda, que está começando agora na minha equipe. Eu aprendo muito com a Elia, que está começando agora. Eu vou aprender muito com o Rai, que vai começar agora na equipe, que é um estagiário que ainda vai fazer o curso que está começando. A gente aprende muito com as pessoas. Essa troca é que para mim é gratificante. Eu gosto muito de estar aqui batendo papo, conversando. Um cara chegou para mim e disse: pô, você tá um entrevistador. Não sou entrevistador. A gente tá batendo papo e a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, que é falar
do nosso dia a dia, do nosso mercado, né? E assim, como eu disse, eu aprendi com o Milton Simão a dividir. Então, eu aprendi muita coisa. Muitos profissionais me ensinaram muita coisa. Então, eu tenho muita coisa que eu não quero ficar comigo. Eu tenho que dividir isso, eu tenho que trocar isso. Então, para mim é um grande prazer, né? Ver aqui Tatiana, que foi minha corretora, ver Leone, que foi meu corretor, que está lá na Vitacom. Então, assim, para mim é muito gratificante ver isso, né? Que a gente contribuiu com o crescimento de alguém, fez alguma coisa. Então, assim, eu gosto de conversar com pessoas que estão fazendo a diferença, que eu aprendo muito. Essa live para mim aqui... Pode ter certeza que eu nem... de live. Eu gostei desse negócio de live aí. Então, é muito bacana. É muito bacana a gente trocar essa figurinha, esse bate-papo aqui. Queria agradecer de montão a todo mundo que esteve aqui. Grande Ero Fernandes, espero você lá na Abreu, cara. Vamos tomar um café, aguardo você lá. Olha, gente, foi muito bacana, curti pra caramba esse papo. Né? Lembrando aí, quinta-feira vai ter um papo com Mônica. Mônica é uma figuraça que trabalha já há um tempão na Abreu e que, assim, eu tenho um carinho grande por ela. É uma profissional também do caramba. E fico muito feliz de estar de volta a Abreu, de estar com vocês, né? De estar trocando essa figurinha aqui. Show, para mim foi muito bacana. Grande Ângelo Medeiros, Habitacional. Prazerzão ter você aqui. Ó, só gente boa, cara. Isso é que é legal. Esse ciclo de amizade que a gente faz no mercado. Muito obrigado, um beijo grande. Valeu mesmo. Muito obrigada a você, Guga, também. Paulinho Pinheiro. Marisa, beijão, Marisa. Aí, ó. Você estava cochilando, Paulinho? Valeu, Beda. Grande abraço. E... como é o nome? Iara... não deu para ver aqui direito aqui, porque tá meio embaçado. Galvão. Galvão. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Daqui a pouco essa live vai subir pro IGTV e depois a gente bota... vamos mexer o doce. Depois ela sobe pro YouTube. Bora mexer o doce. Bora mexer o doce. Beijo grande, gente. Boa noite, valeu mesmo. Abração. Tchau. Tchau, um abraço.